dia, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma excelente, maravilhosa madrugada para quem tem acompanhado nas madrugadas. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Paizinho por mais esse privilégio de estarmos aqui, né, meus amados, compartilhando mais esse devocional, a reflexão poderosa do Senhor para os nossos corações, através da sua rica, viva e eficaz palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar nessa mensagem que está escrita aqui em Marcos 4:3-4, nos fala sobre o semeador, né? O semeador saiu a semear e aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. O semeador saiu a semear a palavra do Senhor. A palavra do Senhor são sementes, que são plantadas em nossos corações, que cresce, floresce, gera frutos. E essa parte que fala, e aconteceu que enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Essa parte significa, queridos, as aves vieram e comeram. É o inimigo, que vem e rouba a palavra do Senhor dos nossos corações e roubam a nossa mente, colocando pensamentos negativos, pensamentos contrários. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra, é uma palavra que nos deixa animado, uma palavra que nos motiva a ser melhor, e a gente quer colocar aquela palavra em prática, e a gente até começa a praticar, fazer coisas diferentes, falar, palavras de bênçãos, mas no meio da caminhada começamos a retroceder, às vezes agimos com impulso e falamos coisas que desagradam o nosso irmão, nosso familiar, desagrada o Espírito Santo, e ali nós nos auto-sabotamos, autodestruímos, começamos a achar que nós não conseguimos, que nós nascemos daquela maneira e vamos morrer assim, que aquele é o nosso jeito, que a gente é explosivo, que a gente já está rotulado com aquele rótulo de você é estourado, é bipolar, ou é uma pessoa que não tem jeito, que não muda. E muitas vezes, queridos, a palavra do Senhor é lançada, essa semente em nossas vidas, em nossos corações, e esse inimigo das nossas almas vem e rouba essa palavra e nos faz a voltar a ter comportamentos que desagradam as pessoas que estão ao nosso redor, desagrada o Espírito Santo e desagrada a nós mesmos, Porque quem é que quer viver uma vida de explosões, de não ter autocontrole, domínio próprio, mansidão, E a leitura diz assim, que vivemos dias corridos e o trabalho, os estudos e inúmeros compromissos consomem nosso tempo, deixando pouco espaço para o que realmente importa. Existe uma história de um pai humilde em que um simples nó tornou um elo de amor. Apesar da rotina exaustiva, ele não abria mão de comunicar o seu amor ao filho. Todas as noites, mesmo quando o menino já dormia, ele dava um beijo de boa noite e fazia um nó no lençol. Esse pequeno gesto era prova de sua presença e um símbolo silencioso que dizia: eu estive aqui e amo você. Essa história nos lembra da parábola do semeador. A semente que cai entre os espinhos é sufocada pelas preocupações e correria da vida. E quantas vezes nossa vida espiritual e nossos relacionamentos são sufocados pelo ritmo frenético da nossa vida e esquecemos de semear amor em boa terra, na família, no casamento, nas amizades. E Jesus nos ensina a priorizar a semente, Priorizar a palavra de Deus. E nosso coração deve ser a boa terra para ela germinar. Quando damos a Deus o lugar prioritário, nosso amor por Ele se reflete no amor à nossa família e ao próximo. E pequenos gestos como aquele nó no lençol são sementes de afeto que podem transformar vidas. Seja criativo na maneira de demonstrar amor,
Não é necessário algo grandioso, mas algo sincero. Um bilhete, um abraço, uma palavra de encorajamento, gestos pequenos que fazem grande diferença. Assim como aquele filho entendia o amor de seu pai pelo nó no lençol, que as pessoas possam, ao seu redor, ao nosso redor, perceber o amor de Deus em nós, em você. E o autor está dizendo aqui, seja criativo na maneira de demonstrar amor. Não é necessário algo grandioso, mas algo sincero. E me fez lembrar, quando eu achei esse anel aqui, que eu tinha guardado já há muitos anos. Tem mais de 10 anos que esse anel está guardado. E quando eu encontrei, confesso que me emocionei, porque ao lembrar, é um anel que está escrito Deus me guia aqui. Deus me guie. E esse anel aqui, queridas, quando meus filhos eram adolescentes, eu comprei 4 anéis, 2, um para cada filho, um para mim, um para o meu marido. E todos nós usávamos esse anel, essa aliança em alguns dos dedos. Às vezes usava aqui, os meninos usavam também, usava aqui, usava em qualquer dedo. Ia mudando de dedo, mas não saía da mão. Isso daqui era uma aliança que a gente tinha como família, uma aliança de comunhão, e a gente sempre orava juntos nessa aliança familiar, e eles sabiam onde eles estavam, quando ele olhava para esse anel no dedo, que nós estávamos orando por eles, que o Senhor estava guardando, guiando ele em todos os caminhos. Mas aí o tempo foi passando, eles cresceram, o mais novo foi jogar bola em clubes de futebol, o mais velho foi para a faculdade federal, e enfim, foi para longe, e aos poucos cada um parou de usar esse anel, Mas não quer dizer que foi quebrada a aliança de comunhão na família, mas no tempo que durou, o uso desse anel era um símbolo de muito amor, união e comunhão nossa com os meninos ali na adolescência, aqueles momentos, que eles são muito independentes e tudo, nós tínhamos esse elo de que nos unia mais e mais. Então, isso aqui eram simples gestos de amor, de carinho ali, eu com meus filhos, meu esposo e nós 4 juntos. Então, são coisas pequenas, gestos pequenos, que a gente pode estar demonstrando amor aos nossos queridos, nossos filhos, familiares, enfim, que nós possamos ser criativos para demonstrarmos amor, a quem a gente ama, e que todos possam ver o amor de Deus em nós, como o autor está dizendo. Assim como aquele filho entendia o amor de seu pai pelo nó no lençol, que as pessoas ao seu redor percebam o amor de Deus em você. Lembre-se, quem vive na presença do Pai se torna alguém melhor para a família, para a sociedade e para o reino de Deus. Que você seja boa terra, permitindo que a semente do amor e da fé frutifiquem abundantemente. Que possa, querido, frutificar em nossas vidas sementes, de muito amor, de muita generosidade, empatia, de comunhão. Que nós possamos plantar sementes de união, sementes de respeito, de cuidado, de empatia. Nem que a gente não permita que o inimigo roube a nossa mente com sentimentos ruins, pensamentos ruins, que quando surge uma situação de complicada ali no lar, de alguma contenda, alguma discussão, que seja repreendido em nome de Jesus toda contenda, toda discussão de nossos lares, Mas se surgir algo do tipo, que você não deixe isso infiltrar no seu coração, na sua mente, não cultive esse sentimento, não permita que sentimentos de mágoa, de ressentimento, de tristeza, impregne no seu coração, porque tudo que a gente alimenta cresce. Então a nossa palavra-chave de hoje é permissão. Nosso título é Semeando Amor.
a palavra-chave permissão. E a frase do dia é: não permita que o espinho do ódio sufoque a semente do amor. Vamos amar. Não permita, queridos, que o inimigo roube sua mente. Não permita que nada e nem ninguém tire a sua paz. Não permita que ofusquem o seu brilho. Não permita que a negatividade faça morada nos seus pensamentos. Não permita que os maus sentimentos dominem o seu coração. Bem, que tudo que a gente alimenta cresce. E sejam pensamentos, sentimentos ou ações, o que você nutre em sua mente, em seu coração, ganha força, expandindo na sua vida, seja para o bem, que é a fé, a coragem e o amor, ou para o mal, que é o medo, a dúvida, a mágoa. E então, queridos, nossos sentimentos, nossos pensamentos se expandem, Sejam pensamentos bons, se transformam em fé, em amor, em bondade. E pensamentos ruins se transformam em medo, em dúvida. Então que nós possamos somente cultivar coisas boas, queridos, somente cultivar essa semente maravilhosa que é a palavra do Senhor, que é a nossa bússola, que é a nossa direção, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. E se a gente quer ter luz na nossa vida, queridos, se a gente quer ser luz por onde a gente andar, a gente precisa estar cheio dessa palavra. E que, em nome de Jesus, não permita que o inimigo roube a sua mente com maus pensamentos, gerando maus sentimentos e assim maus comportamentos. Mas que você cultive somente coisas boas, gerando bons pensamentos e ter comportamentos, E assim, consequentemente, você vai ter comportamentos maravilhosos de respeito, de amor, de empatia, de cuidado, de generosidade, E vai semear muitas sementinhas do bem por onde você andar, vai espalhar sementes do bem e colherá muito bem para a sua vida em nome de Jesus. Então, se você está marcando, marque. A palavra-chave é permissão. Não permita que nenhum mal entre e domine sua mente. E a nossa frase do dia é: não permita que o espinho do ódio sufoque a semente do amor. Vamos amar. E o título é Semeando Amor. Então vamos semear amor, muito amor, por onde passarmos. E vamos fazer uma oração, queridos. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em cada mente. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, ensina-nos a cultivar pensamentos bons, positivos, Pai. Ensina-nos a falar a palavra de bênção, Senhor, a abençoar nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, Senhor, que por onde andarmos, onde passarmos, Senhor, possamos levar amor, respeito, empatia, generosidade, que possamos espalhar muitas sementes do bem, Senhor, em nossa caminhada. Deus, não deixe que sentimentos contrários ao teu entre, Senhor Jesus, em nossa mente e em nossos corações, mas que possamos estar blindados, Pai, usando a armadura da fé. Senhor Jesus, a armadura, Senhor Jesus, celestial, a armadura de Efésios 6:10, ó Pai, que fala, Senhor, sobre o capacete, a couraça, o escudo, Senhor. Que essa armadura do Senhor, essa armadura celestial venha proteger, blindar as nossas mentes, Senhor, que ao usar o capacete da fé, ó Pai, o inimigo não tenha o poder de atingir nossas mentes com dados inflamáveis, que ao usarmos, Senhor Jesus, a couraça da justiça, estejamos, Senhor Jesus, protegidos, Senhor, que não entre nenhum dado inflamado do Senhor, do inimigo em nossos corações, Pai, mas que o Senhor, Pai amado, nos blinde, Senhor, nos livre, Senhor, de todos os maus pensamentos e maus sentimentos, Senhor, que possamos plantar muita paz, comunhão, Senhor, que 2026 seja repleto de muitas bênçãos, principalmente
muita presença do Senhor, ó Pai. Não deixe, Senhor Jesus, que neste ano de 2026 falte a Tua presença em nossas vidas, Senhor. Porque sabemos que se a Tua presença, Senhor, estiver fazendo morada, Senhor, em nossos corações, se o Teu amor, Deus, estiver conosco, nós teremos, Senhor Deus, mansidão, nós teremos domínio próprio, nós teremos paz, alegria, nós teremos, Senhor Jesus amado, plenitude, viveremos, Senhor Jesus, espalhando, sim, sementes do bem, pois a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, então que possamos estar cheios do Teu amor, da Tua presença, da Tua bondade, Senhor, da Tua sabedoria, do Teu discernimento. Em nome de Jesus te pedimos, entregamos a Ti todas as coisas, a nossa vida, nossos comportamentos, Teus atitudes e ações. Sejam todas as coisas para a glória do Senhor, Pai. Eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, que eles possam ser cheios, Senhor, dessa plenitude, cheios dessa paz, cheios, Senhor Jesus, de amor, de empatia, de generosidade, de cuidado, Senhor, que possam ser criativos ao demonstrar amor a todos, Senhor, ao seu redor, principalmente, Deus, as suas famílias, que possam ser cuidadosos, amorosos, zelosos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos cultivar cada dia mais a Tua palavra em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, aprender a viver, ó Pai, cada dia mais em comunhão, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço, Senhor, por este momento, por essa palavra, pela vida de cada querido, que possa ser uma madrugada tranquila, Senhor, um dia de muitas bênçãos e que o Senhor possa, Deus, trabalhar cada vida, cada coração, cada família e cada lar, conforme a necessidade de cada um. Te peço, Senhor, e te agradeço desde já por todas as bênçãos recebidas, por todas, Senhor Jesus, que ainda virão. Muito obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Beijo, beijo, queridos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.